sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo você. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sangrando que Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Música 21. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu só sei dizer
sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Música 3. Senhor, neste momento faço minha oração. Quero pedir, Jesus, a tua proteção e agradecer por mais um dia que vivi. Meu Senhor, cuidai e guardai, minha família abençoai. Quem tanto amo, protegei cada vez mais. Cubra de bênçãos nossas vidas, meu Jesus. A minha vida eu a consagro, hoje sempre toda voz. Tenho certeza que escutai esta oração, pois sinto agora, meu Jesus, a vossa paz. E ainda peço os meus pecados, perdoai, meu Senhor. Misericórdia sei que encontre em teu amor. Por isso, Pai, é que eu te faço esta oração. Meu Senhor, cuidai e guardai, minha família abençoai. Quem tanto amo, protegei cada vez mais. Cubra de bênçãos nossas vidas, meu Jesus. A minha vida eu a consagro, hoje sempre em toda voz. Tenho certeza que escutai esta oração, pois sinto agora, meu Jesus, a vossa paz. E ainda peço os meus pecados, perdoai, meu Senhor. Misericórdia sei que encontre em teu amor. Por isso, Pai, é que eu te faço esta oração. Música 1. Quem souber pode cantar, tá, gente? Não ficar envergonhado não. Quem souber pode cantar. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se renova, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto o amanhã que se renova, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir.
Música 2. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Em amor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quero ouvir vocês. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Em alto da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Gente, como sempre, boa semana para todos. Uma semana maravilhosa que se inicia, certo? E nós sabemos os fundamentos, tudo. E queremos, na casa, agradecer o Guaraci e a sua equipe, o Gerôncio, a Margarida, a Adriana e o Carlos, que no momento ele vai chegar. Muito obrigado pelo presente que vocês estão nos dando, a alegria que está essa casa hoje, que é para me falar dinâmica, que já a dona Dalva está rindo lá atrás, né? Mas tem nem
falar aqui, mas vou falar que tem que falar de praxe. De segunda a sexta-feira, de 8 às 9h30 da manhã, nós temos o atendimento fraterno. Dona Dalma está presente, então é um acolhimento. Aquela pessoa, aquele irmão que quer conversar, desabafar, falar alguma coisa, pode vir. Às segundas, das 19 às 20 horas, nós temos o estudo. A palestra, hoje, que será, nós estamos ganhando um presente, que é o Sou Guaraci com a equipe dele. E vocês estão tendo uma amostra como que é e como que a casa está. Às terças, das 18h30 às 19h30, é o estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é fantástico. Você muda a história, você esquece a história terra a terra, esquece. Vamos conversar, plano espiritual, o que é? Esse que é a finalidade. E das 19h30 às 20h15, mais ou menos, 20h30, nós temos a nossa vibração. Estamos aqui no nosso ambulatório, temos 5 macas, mas, cara, pode, tranquilo, é um momento que você fica com você. É um momento que você se encontra. É um momento que você pensa e vê a situação. Às quartas, às 19 horas até às 20h30 mais ou menos, é a reunião mediúnica, essa é fechada ao público. Às quintas, agendado, nós temos o atendimento a gestantes, que é a partir das 15 horas. Nós temos a dona Ednê e a Viviane. É agendado. Agendou, nós estamos presentes. Às sextas, sem atividade. E de segunda a sexta, quer comprar alguma coisa no bazar, é só agendar. Bazar nós abrimos, atendemos. Às terças-feiras, nós fornecemos uma sopa. Algumas famílias, moradores de rua, eles vêm. E durante a manhã, começamos essa semana, nós estamos doando café. É um café com pão, manteiga. Vem gente, assenta, toma e fica numa alegria. Aos sábados, das 19 às 20 horas, nós temos o estudo Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e Evangelho segundo o Espiritismo. Aos domingos, de 8 às 8h30, nós visitamos uma família nossa, que é para saber que eles estão necessitados, levamos uma palavra de conforto. A última coisa que oferecemos, e mesmo assim tem muitas famílias que não aceitam, não querem, ainda falam, dê para quem está precisando, é uma cesta. Existe, gente. Eles querem atenção, querem carinho, mas nada. Só um pouco de atenção. E domingo, 8 horas da manhã, você acorda uma família e ele fica até doido. Aí, mas fica todo mundo alegre. Uma vez por mês, nós fazemos um estudo Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Geralmente é o segundo domingo do mês. É de 6 da noite, 18 horas até as 19 horas. Acabou. Então, 1 hora só de estudo, pronto. Ah, mas vocês estudam muito. Não. Nós não estamos fazendo curso para anjo, nós não estamos fazendo. Nós estamos tentando aprender o exemplo de Cristo. O exemplo que Ele nos deu. E é o que nós temos que seguir. É correr atrás desse exemplo. As consequências dele. Se não tiver o exemplo e não praticarmos o que ele nos ensinou, não adianta nada você ficar estudando. Se você estudar sem prática, não se aplica. E pedimos
o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana. Pratique. Uma vez. Pegue um livro edificante, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não tenho. Nos peça que eu te dou. Ah, mas não quero ler. Então leia o Fonte Viva. Eu não quero ler, leia a Bíblia. Eu não quero ler, leia um livro edificante. Mas abra, dedique um tempo do exemplo dele. Mais nada, põe um copo de água, faz uma prece, faça uma leitura, um comentário, faça uma prece de encerramento, pronto, você dedicou 10, 15, 20, 30. Você vai aprendendo, mas uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia. É igual tomar um remédio. Entenderam? Então, é o que nós pedimos. E hoje, São Guaraci nos presenteará, isso, não vou ler ali, nos irá dar um presente à sua palestra. O senhor, se o senhor puder fazer a prece de abertura. Aí está pegando. Boa noite a todos e a todas. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que nos conduza nessa noite de estudos, mas principalmente nesses encontros que nós realizamos quando viemos à casa do Espírita para buscar uma informação. Então que Ele nos proteja, que nos dê forças, para que todos nós possamos sair daqui levando alguma coisa a mais para as nossas vidas. O Senhor Jesus já havia feito muitas curas, já havia conversado uma conversa diferente, já havia presenteado aquelas pessoas com toda uma estrutura que aquelas criaturas lá da Palestina nunca tinham ouvido falar. De repente, um moço ainda surge e começa a falar coisas que encantam os sacerdotes do templo, que encantam os rabinos das sinagogas e que encantam mais aqueles que passam pela rua e que nunca tinham ouvido falar alguma coisa que fosse tão edificante. Mas teve um momento que foi crucial para a humanidade. Foi no momento em que ele reuniu a palavra deuses, ou Deus, ela surge na antiga Suméria para representar espíritos muito superiores que encarnavam ou que vinham até eles por naves espaciais ou por materializações. Eu estou dizendo isso para vocês porque tem provas disso. Não é uma coisa da cabeça, mas nós temos hoje, espalhados pelas grandes universidades do mundo, 25.000 tábuas de argila escritas em sumério, escrito em textos muito antigos e já decodificados, que comentam essas coisas, que vinham esses espíritos. Então, eles tinham que dar um nome a esses espíritos. Como é que eles chamam? Então, chamavam de deuses. Então, a palavra deuses começa aí, seres superiores que vinham para ajudar o homem a deslocar-se da sua primitividade para um futuro maior. Então o Senhor Jesus disse, olha, vocês são todos deuses, não só eles, mas vocês também. E vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Naquele momento, o Senhor Jesus estabeleceu no mundo o projeto da evolução para que a gente estudasse e para que a gente vivesse
nesse cômputo de informações. Naquele instante, ele coloca para todos que todos estão evoluindo de uma forma ou de outra. E o mais importante na evolução é que não há ninguém igual a ninguém, nós somos singulares com Deus, de tal maneira que eu posso ter vivido experiências durante milênios com alguém, participando dos mesmos projetos, mas somos diferentes. Não tem como, não existe essa história de alma gêmea, que a minha alma é igual à sua. Não existe. O que existe são almas que estão trabalhando juntas por muito tempo. E têm, talvez, as mesmas intenções, mas é singular cada alma dessas. Durante toda a história da humanidade, isso vem sendo trabalhado em todas as civilizações antigas. Então, coube ao Espiritismo trazer essa informação de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais aberta, onde não se deixa dúvidas. O Espiritismo, ele é, acima de tudo, a ciência a nosso serviço. A filosofia, as nossas apreciações. E a teologia, para as nossas adequações. Então, isso é o Espiritismo. Aí a gente pode perguntar assim, mas quando foi que o Espiritismo, então, chegou? Quando foi? E as pessoas que são estudiosas do Espiritismo dirão que foi no dia 18 de abril de 1857, lá em Paris. Não, não foi. No dia 18 de abril de 1857, o professor Rivaio, até então o professor Rivaio, ele coloca para o mundo verdades que estavam esparsas em muitas civilizações e em muitos tempos. Como que a gente pode provar isso? Então vamos pegar os 5 fundamentos básicos do Espiritismo, que é a imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e se quiserem podemos aí incluir a lei de causa e efeito, e também a presença de Jesus no planeta, até então desconhecida. Ninguém sabia direito o que Jesus fazia aqui. Sabia-se que ele tinha vindo aqui num determinado momento e trouxe todas as informações que nós precisamos para chegarmos a esse posto mais avançado na evolução. Então vamos pegar a imortalidade. Será que foi o Espiritismo que declarou ao mundo a imortalidade? Não. Vamos pegar um exemplo bem antigo. Nas comunidades primitivas, bem primitivas, depois dos Australopithecus, quando você começa ali o Homo habilis, depois o Homo erectus, aquelas comunidades, elas tinham uma postura muito interessante. Eles viviam em tribos, e se acontecesse algum problema com algum membro da tribo, ou com a tribo em si, a responsabilidade era ou da tribo vizinha, ou dos espíritos. Isso é um estudo de antropologia feito pelos grandes pesquisadores deste tema. Então, eles já diziam dos espíritos, naquele tempo ido, de mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Então, nós já sabíamos que tínhamos imortalidade, que aqueles espíritos nada mais eram para eles do que membros também de outras tribos que vinham prejudicá-los nas suas andanças. Então já existia o conhecimento dessa imortalidade. Eles tinham uma atenção muito grande para a Via Láctea. Eles não entendiam de Via Láctea. Olha, eu vou dizer para vocês que no nosso tempo, pouca gente entende o que é Via Láctea. Essa estrutura na qual nós moramos, que André Luiz chama de cidade sideral. Então, eles olhavam para a Via Láctea e observavam
que tinha uma faixa leitosa na Via Láctea. E que mais eram lanternas de cristais. Era como eles denominavam as estrelas, lanternas de cristais. E de repente, uma lanterna daquela caía como presente de Urano, e eles pegavam a lanterna e faziam da lanterna um totem. Nada mais era que um meteorito, que eles pegavam e identificavam o meteorito, sabendo que na deificação do meteorito ele se preparava para a vida feliz com os espíritos. Eles chamavam esse ser que criou tudo de Urano. Então eles diziam que aquele caminho leitoso era o caminho que Urano fazia no céu. Interessante essa colocação, porque a Terra ela demora 365 dias, mais ou menos, para dar uma volta em torno do Sol, que a gente corresponde a um ano. O planeta Urano, ele demora 84 anos para dar uma volta em torno do mesmo Sol nosso aqui. Então dá a impressão, a gente pode fazer uma metáfora, né? Dizendo que enquanto Urano caminha no céu, nós vivemos uma encarnação na Terra, nós caminhamos na Terra. E o Senhor Jesus vai utilizar também um pouco dessa metáfora dentro do seu Evangelho. Eu não vou entrar no detalhe, mas no Evangelho de Mateus capítulo 24, ele fala alguma coisa. Então, aqueles primitivos já sabiam de imortalidade. Muito bem. Agora passamos para a reencarnação. Vamos pegar também o exemplo desses mesmos seres primitivos, agora um pouco mais avançados. As moças não entendiam que para ficar grávida tinha que ter um contato com o moço. Elas achavam que aquilo era uma proeza delas. Elas gestavam os seus filhos. Então tudo era responsabilidade delas. E tinha uma lenda entre elas que era o seguinte: no dia que você quiser ter um filho, você vai subir o Monte Sagrado, que lá está cheio de espíritos que querem renascer, e você os convida para vir morar com você. E aí você vai ficar grávida dele. Gente, 5 milhões de anos. E tem gente que fala que não tem reencarnação. As mocinhas primitivas, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um documentário que mostra o povo primitivo, ainda tem aqui na Terra, bem primitivo. São criaturas assim, que não têm quase que acesso nenhum àquilo que nós temos de cognição. Mas isso elas sabiam. Então você quer ser mãe, você gostaria de ter alguém para morar com você, um filho ou uma filha, então vai lá no Monte Sagrado e se abra teu coração para que eles possam vir habitar com você. E naquela época, era uma coisa bem interessante, porque as mulheres, vão pegar desde a menina, quando tinha a menarca, né, por volta de 12, 13 anos, aí a partir dali, até o tempo dela, de vida fértil, ela tinha criança todo ano. Todo ano ela tinha criança. Então, era uma coisa interessante, por quê? Porque tinha que formar, tinha que nascer guerreiros para a tribo. E tinha que nascer também pessoas que fossem futuras mães. Então, era estimulado o nascimento contínuo. Teve uma daquelas moças que ela falou assim: estou fora disso. Não quero saber disso. Porque ela não conhecia a menstruação, ela não sabia o que era isso. Não tinha tempo, era um atrás do outro. E aí essa moça se revelou. Provavelmente um espírito mais avançado que renasceu ali. E aí ela foi para a floresta, esconder de todo mundo e viver a vida dela. Aí você pode pensar, quando se estuda isso em antropologia, que aquilo foi uma rebeldia da moça. Aquela mulher ficou rebelde. Então, ela afastou do projeto de tribo,
da necessidade de tribo, de procriar filhos para a tribo. E quando ela chega lá na floresta, que ela começa a arrumar um jeito de morar naquele ambiente, ela percebe que aquelas folhas conversavam com ela de alguma maneira. Como? Pela frequência das folhas. Ela sentia a frequência das folhas. Então ela começou a colher essas folhas e começou a trabalhar essas folhas. Começou então a fitoterapia com essa mulher rebelde. Não? Ela começa o trabalho da fitoterapia que vai ajudar. Então eles começaram a imaginar que você não precisava criar só guerreiros, você podia criar pessoas sábias também, que avançassem algum conhecimento. Mais tarde, quando chega a época da agricultura, que se implantava e os pássaros vinham comer, então eram convocadas as pré-adolescentes, elas ficavam em pé numa ranjo de bambu, no pedestal, elas subiam no pedestal e faziam um som uniforme entre elas para espantar os animais, os pássaros, daí os espantalhos. Depois isso aconteceu, que começaram a utilizar espantalhos para espantar os pássaros. E essas moças estavam se preparando para o seu nível de procriação. Então era como se fosse um rito de passagem, um ritual de abertura para o trabalho que elas iam realizar lá na frente. Então você observa, imortalidade e reencarnação. Está com o homem, do primitivo, né, há mais ou menos 7 milhões de anos. Aí você pensa na mediunidade. Mas e aí? Como é que é essa mediunidade? É um dos pontos, dos fatores mais que foi colocado naquelas tribos. Não sei se vocês sabem, mas os primitivos davam passes entre si. Quando alguém ficava doente, tinha aquele que impunha as mãos para buscar a cura. Não se tinha os remédios que nós temos hoje. Então, o passe é presta atenção no que eu vou falar. O passe é a maior terapia que o planeta Terra tem. É a maior terapia. Por que ele não é 100% eficiente? Por quê? Por causa dos médicos. Nós não temos médicos para isso. O médium ainda não entendeu o que é o trabalho que está entregue a ele pela espiritualidade. Aí você pode perguntar, mas por que você está dizendo isso? Todas as enfermidades são colocadas em nós por um agente muito estranho, sabe? Que muitas vezes são os nossos inimigos, né? Todas as enfermidades foi um inimigo que colocou em mim. Aí eu posso pensar no demônio, no capeta, no diabo, no satanás, assim que falo. Sabe quem colocou a enfermidade em mim? Fui eu mesmo. Através das minhas escolhas. Olha, eu tenho aqui a lei de Deus e tem uma lei que eu acho que deve ser muito legal, então eu vou seguir essa lei de cá. E essa lei de cá, ela não tem a plenitude da lei de Deus. Quando aquela ação qualquer que eu fizer, se eu fizer isso aqui, ó, é uma ação que vai gerar uma reação e que vai direto para a mente. Chegando lá na mente, ela vai selecionar. Isso aqui é uma boa ação? É bom fazer isso aqui? Se a mente aceitar que é, então vai para a expansão do céu. Eu penso que não é, não. Porque ficar jogando um papel assim não vai. Agora, se eu parar para ler, aí é uma boa ação. Então, tudo aquilo que não foi, que não passou pelo filtro da mente, vai para departamentos da mente inferior, que a gente chama de complexos. Então, um complexo é um vício, e ele chama
de novo o mesmo vício. Por exemplo, a pessoa que fala palavrão, ele gosta de repetir o palavrão, porque o complexo chama para a repetição do palavrão. A pessoa que gosta de bebida alcoólica é um vício terrível, que já está na hora de parar com isso, porque está matando a beça. E daqui a pouquinho, um bife de 100 gramas vai matar, segundo a ciência. Então, o que acontece? Vai montando aquele monte de complexos. Só que a gente tem que evoluir. Não podemos ficar com isso. Então, aquilo desce, o perispírito é mais pesado do que o corpo mental, ele puxa para o perispírito. Quando chega no perispírito, o perispírito vai tentar resolver isso. Às vezes a pessoa tem dores que não são físicas. Porque quase, não sei se a Margarida concorda, a Margarida é fitoterápica, né? É terapeuta, eu não sei se ela concorda com isso, mas essa maioria aí de artrose, artrite, ite, é tudo do perispírito. Não é nada de corpo físico. A pessoa chega lá, faz um exame, não tem nada. Bebe remédio e resolve. O que o passe faz? O passe é como se fosse um raio laser que vai lá no perispírito e desmonta o problema, antes que ele chegue no corpo físico. Porque se chegar no corpo físico, dependendo, danou-se. A pessoa pega o caminho de volta e vai para casa. Não é assim que acontece? Aí tem um monte de nomes, né? Tumor, AVC, infarto, câncer, esse festival aí. Mas, na verdade, aquilo tudo poderia ter sido resolvido no perispírito. No futuro não terão mais mortes por enfermidades. A pessoa virá para o plano físico, vai ficar um tempo e vai retornar, mas sem enfermidades, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus dá esse exemplo para nós. Eu quero perguntar a vocês que estudam o Evangelho, em que momento você leu que Jesus estava doente? Que Jesus estava com dor de cabeça, enxaqueca? Não. Em momento nenhum. Por quê? Porque ele tinha essa purificação que ele alcançou. Não foi de graça. Ele trabalhou para isso. Então nós chegaremos nesse ponto. Nós não seremos Deus? Podemos saber muito mais do que ele? Então nós chegaremos a esse ponto. Então nós chegaremos no primeiro estágio ao ponto de resolvermos as nossas questões sem tanta invasão do corpo físico, sem tanta dor no corpo físico, que a maioria está no perispírito. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu desci uma rua em Lisboa chamada Rua São Sebastião, vocês devem conhecer. A minha perna parecia 2 sacos de areia, eu não conseguia nem andar. Aí eu parei, pensei assim, vamos sair? Eram energias que estavam sendo muito bem alinhadas. Paramos um pouquinho, vamos sair, a energia saiu, a perna ficou tranquila de novo. Qualquer pessoa iria correr no médico, assim, nossa, eu tenho que fazer um P12, vamos fazer o quê, não sei o quê. E aí? Vocês sabiam que 80% dos exames pedidos no SUS não são buscados? Olha quanto que isso dá de despesa para o governo, para o Brasil. Sim. 80%. Por quê? A pessoa sente uma dorzinha qualquer, vai para o médico. Chega lá, o médico não adivinha. Né? Aí pede exame. Neste ínterim, a energia se acomodou, saiu, parou a dor. E eu ir lá no SUS pegar resultado, não é nada. E não vai. Então fica lá. Então muita coisa a gente resolveria só por uma meditação, só por um passo. Resolveria. Mas nós adoramos a dor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, muito interessante. A pergunta era, o que te dá mais prazer na vida? O que te dá mais prazer na vida?
Com certeza alguém diria, né? Dinheiro, posição, cargos, né? Isso aí é isso. Resultado final. Quinto lugar. Posição social. Quarto lugar. Poder. Terceiro lugar. Dinheiro, posse. Segundo lugar, viagens, passeios. Primeiro lugar, a dor. Pesquisa de universidade. O povo adora ficar doente porque tem atestado médico. Tem a vítima do coitadinho. Coitadinho. Vive doente. A mamãe faz mingau de maisena. Gente, eu adorava ficar doente para ganhar mingau de maisena. Eu adoro mingau de maisena. Então, mamãe fazia mingau de maisena. Era uma delícia. E a gente contava, lembra do ozonil vitaminado? O pessoal mais antigo lembra disso? A gente adorava ficar gripado. A gente ficava perto das pessoas que estavam gripadas para pegar gripe. Porque você tomava uma injeção doída, mas depois você sentiu o cheiro gostoso saindo da boca, né? Aí todo mundo, tadinho, tá doendo, tadinho. A gente adora. Então, lá na pesquisa dos Estados Unidos, a dor ganhou. Primeiro lugar. O que você mais gosta? O que te dá mais prazer? A dor. Olha o nosso nível de relacionamento com a vida. Que a gente não pensa nisso. Foi feito um estudo sobre absenteísmo, né? Que é o atestado médico, né? A falta ao trabalho e que é pago, né, pelo INSS ou pelo empregador, entendeu? Isso dá um custo imenso para o país. Mas, qualquer coisinha, atestado médico, é uma beleza, né? Então, minha gente, nós estamos muito ligados ainda a esse projeto da dor. Lá nas tribos primitivas, às vezes tinha uma guerra e tinha uma briga entre os dois principais guerreiros. E aí um brigava com o outro, o que ganhasse a tribo ganhou. E quando um ganhava do outro, ele geralmente cortava a cabeça e levava a cabeça para casa. Pendurava a cabeça lá onde ele morava, pendurava a cabeça e alimentava a cabeça. Dava comida, tudo isso. E falava assim, por que você deixou eu te matar? Por que você foi frágil? Por que você foi tão fraquinho e que me permitiu te matar? Ele dialogava com o espírito. Então, minha gente, da onde vem a imortalidade? Né? Dizem que na época mais antiga existiu aqui na Terra verdadeiros aeroportos para pousos de naves. Principalmente na Suméria, no Egito, tinha muito isso. Então, eles já tinham essa ideia de que existe vida em outros planetas, em outros mundos. Quando a gente lê livros, por exemplo, o livro dos mortos do Egito, você vai ver que eles explicam como é que as naves decolavam e como é que as naves aterrissavam. Uma civilização mais portentosa que nós temos conhecimento, que é a civilização egípcia. A Atlântida pode ter sido maior, mas a gente tem pouco conhecimento da Atlântida. Estou dizendo da maior, que é a civilização egípcia. Então eles já sabiam que existia vida nos mundos. Existem estudos hoje, por exemplo, Zacarias Sitchin, que é um dos que eu gosto mais de estudar. Ele mostra porque ele leu as tábuas da Suméria de 25 mil anos atrás. Ou seja, antes do dilúvio, já tinha essas civilizações avançadíssimas aqui. E que já trabalhavam essa ida para o mundo, para o universo em naves espaciais. Então eles já sabiam da pluralidade dos mundos habitados. É sério. Não era novidade para eles. Hoje a gente fica assim, não
pode ter vida lá, porque lá não tem água. Que pobreza! Vou dar um exemplo para vocês do Leptrox. Leptrox é uma bactéria, ela vai se transformar depois nas algas verdes. Mas enquanto ela faz esse trânsito do Leptrox, da bactéria, para a alga verde, ela vive um tempo na limalha do ferro, que não tem água. Como é que ela vive lá? Já detectaram micro-organismos que vivem no enxofre? Ou que vivem em regiões onde não tem água, por exemplo, nos desertos? Existem as serpentes do deserto e outros animais. Então, por que tem que ter esse negócio da água? Se não tiver água, não tem vida. Porque nós precisamos da água. A nossa constituição física, orgânica e do planeta precisa desse líquido, né? Que é uma substância feita de moléculas, como todas as substâncias, só que ela é líquida. Então, hoje, quando a gente fica vendo esses noticiários, né? Gente, uma galáxia, ela tem em torno de 200 bilhões de sóis, igual o nosso aqui, com seu século planetário, certo? Então você imagina uma galáxia com 200 bilhões de sóis, cada sol trazendo, por exemplo, 10 planetas, no nosso caso aqui 9, 8, 9, né? Então a quantidade de coisa que tem uma galáxia, né? É muita coisa. Os astrônomos dizem assim, olha, chega uma hora que você não cabe, essa conta não entra na nossa cabeça, então paga para lá. Pelo menos por enquanto. Sabe quantas galáxias existem no universo já detectadas? 1 trilhão. Cada um com 200 bilhões de sistemas solares, com planetas. E só a Terra é habitável. Então Deus é muito esquisito, né? Porque só um planeta igual o nosso, pequenininho, cheio de problemas, cheio de terremoto, vulcão, tsunami, essas coisas todas. Ah, não, só a Terra é habitável. Aí vem o gavião, pica a gente. Vem a serpente, mata a gente. Mas que planeta maluco que é isso? E só ele é habitável? Não. Aí eu penso assim, eu penso num pai que tem 10 filhos. Você tem 10 filhos. Isso antigamente era pouco, né? Esse era 50. Então, eu conheci uma senhora que teve 25. Tá? Então, o pai lá tem 10 filhos. E ele constrói uma mansão. Essa mansão tem 10 quartos, subentende uma para cada filho, né? E mais o quarto dele, que é a suíte máxima, né? A suíte fantástica para ele. E o que ele faz? Esses filhos dele tem criança de 3 anos, tem criança de 7, tem pré-adolescente de 11, tem adolescente de 13, tem adulto já. Ele pega essa montoeira de gente e bota tudo num quarto só. Vocês se viram? É assim que a pessoa pensa na vida no planeta. Junta todo mundo e fica todo mundo montuado. O nosso planeta, segundo Emmanuel, tem 32 bilhões de habitantes. 8 bilhões encarnados, o restante desencarnados. Desses, você coloca em mais 18, você coloca mais 12 bilhões, 18, 20, você coloca mais 28 bilhões de espíritos em trânsito na erraticidade. O resto são espíritos superiores que ajudam Jesus. Então, quer dizer, é muita coisa para a gente analisar, para a gente refletir. Aí você fala assim, então, quando foi que o Espiritismo nasceu? O Espiritismo, gente, está conosco desde que a gente era primitivo. Porque nós trabalhamos essa imortalidade, lá dando culpa nos espíritos, por fazer alguma coisa ruim para a minha tribo. Nós trabalhamos a reencarnação, pedindo os espíritos que viessem por mim. Trabalhamos os mundos habitados porque convivemos com os espíritos que vinham de outros planetas. Trabalhamos a mediunidade, dando passes e aprendendo com essa potência enorme da mediunidade.
A mediunidade tinha uma coisa muito interessante lá entre esses povos, que é o tal do líder da tribo. O líder da tribo tinha que ser, além de trabalhar com a tribo, ele tinha que ser o curador da tribo. Ele tinha que ser pajé, tinha que ser líder, tinha que ser pajé, tinha que ser curandeiro, tinha que ser tudo. Se por acaso chegasse uma pessoa com um problema lá e ele não curasse, ele era morto. Porque ele não tinha potência para ser líder. Tempos depois da Idade Média, lá por volta do século XIV, XIII, XIV, XV, os reis da Europa, principalmente o rei da Inglaterra, né? Eduardo, o rei da Dinamarca, o rei da Finlândia, todos eles eram médiuns passistas. Sabe disso? Os reis davam passes nas pessoas. Existia uma doença lá na época, que era uma doença que não tinha muita cura, não tinha remédio para curá-la. Era um tipo herpes, uma coisa assim. Então, quem curava essas doenças eram os reis, chamados reis taumaturgos. Eles curavam essas doenças com passes, imposição das mãos. Então, a mediunidade foi colocada no mundo a partir de 1857? Não. Aí chega a questão de Deus. Deus, inteligência suprema. Como é que isso começou a ser fundamentado em nós? Olha, todo o ser antigo, todo o espírito primitivo, e isso vem desde os animais, eles vivem no contexto do sagrado. O que é sagrado? Sagrado é o que está dentro. Profano é o que está fora. Então eles viviam no reino do sagrado. Vou dar um exemplo para vocês da vela. É bonitinha a vela, né? Ela fica mexendo assim, não fica? A chama não faz isso? De onde que originou a vela? A vela é uma lembrança da nossa passagem pelo reino animal. Quando a gente estava muito dodói, a gente chegava na floresta, ficava olhando a floresta e dava um vento. Quando dava o vento, ele fazia esse movimento da luz solar. E aquele movimento me encantava e me curava. Então a vela tem essa origem. Do movimento do raio solar com o vento dando nas folhas. Aí nós temos a vela, que ilumina o santuário. Não é assim? Você vê que tudo tem um mandamento? Então nós fomos criados com Deus o tempo todo. Quando você vê um predador pegando uma presa, observa isso nessa rede, né, que tem de documentários, vocês vão observar o seguinte, que o predador vai na presa, geralmente ele é muito mais forte do que a presa. E a presa se debate, ela corre, ela tenta se salvar. Ela vai fazer isso o tempo todo. Mas chega uma hora que o predador pega. Não tem mais jeito. Naquele momento a presa se entrega. Ela não debate mais. Ela deixa ser comida pelo predador. É até triste a gente ver isso. Eu ficava vendo esses documentários. O que acontece com essa bendita presa? Eu vi um marreco ser jogado para uma cobra perigosa, venenosa, e o marreco corria, era um cercado, o marreco corria, voava, e o que a cobra está lá. De repente a cobra pega ele. Quando a cobra pega ele, ele se entrega. Parece que ele sabe que ele não dá mais. E eu ficava perguntando, o que é isso? Por que acontece isso? O que dá na cabeça da presa? O predador não sabe, né? Alimentar. E da presa? Por que ela se permite? Ela se permite ser alimentada. Aí um dia, estudando um dos maiores mitólogos que o mundo já concebeu, e por acaso ele é meio que contemporâneo nosso, do século XX, por aí,
chamado Joseph Campbell, lá dos Estados Unidos. O Campbell escreveu vários livros, tem vários trabalhos dele aí publicados, ele já desencarnou, e nós temos ouvidos, estudamos o Campbell. E aí o Campbell explica, ele fala assim: a vida se alimenta da vida. Então os animais têm essa concepção com eles. Quando ele foi predador, ele se alimentou da vida da presa. E chega um momento em que ele tem que doar para que a vida continue. Isso é um negócio apaixonante. Então ele sabe que agora chegou a minha vez de doar. Eu vou doar, porque a vida precisa da minha doação. Então, eu estou sendo útil à vida. Estou doando para que a vida perpetue. E aí ele vai tendo a noção do retorno. Ele sabe que vai voltar. Porque ele vai para onde ele vai, dependendo do animal, tem mundo espiritual, dependendo do não tem, é por aqui mesmo, ele renasce imediatamente, ele renasce o quê? Potencializado pela força do predador dele. Então valeu a pena, porque, além de tudo, ainda se potencializa do predador, da força do predador. Mas daqui a pouquinho ele muda de espécie, porque ele já está potencializado para outra espécie. Isso é uma coisa por isso. Essa é a grandeza da vida. Então, quem fez isso? Então eles já sabiam, quando eles chegaram no homem, que começou o projeto da cognição, mesmo que pequena, mesmo que muito assim, tacanha ainda, eles sabiam que alguém criou tudo isso. E esse alguém chamava Urano. Então esse Urano, que caminha nos céus, é o que criou os céus e a terra. Então ele tinha a ideia de Deus como Criador Supremo desde o reino animal. Quando nós chegamos no homem, a gente já tem essa ideia. Então a doutrina espírita, ela vai falar, né? Vocês são imortais, vocês são seres reencarnados, vocês têm mediunidade, praticam mediunidade, porque a mediunidade é uma expansão psíquica. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa linguagem, palavra articulada, começou há mais ou menos 40 mil anos atrás. Até então era mímica. A gente falava por sons e mímica, chamado mimetismo, pela antropóloga brasileira Lúcia Santella. Era o mimetismo. Eu falava e fazia um gesto e a pessoa entendia. Quando chega há 40 mil anos atrás, mais ou menos, os instrutores maiores começaram a nos ensinar a colocar fonemas nesse som. A gente não precisou mais da mímica, eu já falava e a pessoa entendia. Então, mais ou menos 40 mil anos, que a linguagem existe no mundo. Nós já estamos desenvolvendo a comunicação por pensamento, que é a mediunidade. A comunicação psíquica, que é a mediunidade. Então, a linguagem articulada vai ficar muito pouco tempo conosco. Porque ela é perigosa, ela é simbólica. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. É um perigo muito grande isso, né? Da vida, da morte, da um monte de coisa, né? Da desconfiança, da traição, da tudo. Então nós vamos passar para a linguagem psíquica. Pois é, isso começou lá no primitivo, quando ele ficava espreitando a sua presa. Existem casos, não vou explicar para vocês, mas existem casos sensacionais da caçada dos homens primitivos. Como eles espreitavam a presa. Eles se preparavam para isso. Eles não iam de qualquer maneira. Tinha um rito de preparação para saírem para caçar. E eles percebiam quando a presa estava chegando e o tamanho da presa. Vocês podiam com ela. Então, minha gente, estamos vivendo hoje no Espiritismo
o entendimento dessas informações. Hoje já catalogado, né, codificado, de tal maneira que eu posso estudar isso cientificamente. E vou dizer para vocês, 167 anos mais ou menos de doutrina espírita, a ciência ainda não derrubou nenhum conceito espírita. Por isso está tudo certo, absolutamente correto. Quando você estuda as ciências antigas, existem livros, né, que fazem comparação das ciências antigas com a ciência moderna, você vai ver que a ciência antiga está muito na frente. Fritjof Capra, por exemplo, no seu livro Ponto de Mutação, no seu livro Tal da Física, a Teia da Vida, ele conta isso. Quanta coisa que a ciência está descobrindo agora, que ele já sabia muito lá no passado, que veio de uma cultura desde o primitivo até aquelas grandes escolas do passado. Agora tem uma coisa bem interessante que eu vou dizer para vocês. O Espiritismo está onde? Nos livros? Na palestra? O Espiritismo está no documentário? Não. O Espiritismo está dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando você foi a menina que foi lá no Monte Sagrado, abriu teu coração, o Espírito renasceu por você criou na sua psique a informação da reencarnação. Então você é reencarnacionista. Você sabe de mortalidade, porque quantas vezes você debateu com os espíritos naquelas tribos primitivas? Você sabe de mediunidade, porque quantas vezes você deu um passe? Você buscou um entendimento, uma intuição para ajudar alguém? Quantas vezes você viu naves decolando? E quantas vezes você sentiu essa potência de Deus em você através da vida, se alimenta da vida? Então, o Espiritismo está impregnado no nosso inconsciente. Então ele não nasceu no 18 de abril. No dia 18 de abril de 1857, criou-se uma possibilidade de trazermos lá das profundezas do inconsciente essas lições que já são nossas há muito tempo. Há muito tempo. Às vezes a pessoa debate com algum postulado espírita, porque ele ainda não parou para refletir. Ele está muito envolvido com o profano. O Espiritismo é o sagrado, está dentro. E as informações que muitas vezes chegam para nós são informações de fora, informações do profano. E atrapalha a nossa chegada espiritual ao sagrado. Mircea Eliade, o maior antropólogo, né? Ele era romeno e radicado nos Estados Unidos. Ele fez uma obra ímpar de antropologia. Então ele tem um livro chamado O Sagrado e o Profano. Está de graça na internet, tá? Só pegar no PDF que vocês vão ficar encantados com ele. Pede lá, Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano. Baixa na hora. Eu baixei lá no Xerox, fiz uma apostila para mim. Então, ele vai dizer exatamente isso. O sagrado é nosso. É a aquisição nossa, milenar, desde quando nós chegamos, não vou nem dizer no animal, no vegetal, a gente já começou a estabelecer o sagrado em nós. E quando nós chegamos em um determinado momento, aí tem esse outro estudo que vai para agora, quando nós chegamos no homem agrícola para cá, nós começamos a trabalhar no profano, que impregnou o sagrado de muitas mentiras, de muitas inverdades. Agora vocês entendem o que Jesus falou? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Porque toda a base está em todos nós. Não importa a religião, não importa, pode ser qualquer religião.
No Espiritismo é mais tranquilo. Por quê? Porque aqui nós estudamos isso. Nós temos, o nosso irmão falou tanto estudo o que faz aqui na casa, né? Então aqui nós temos essas possibilidades. Existiu no final do século passado, na França, um psiquiatra chamado Jacques Lacan. Jacques Lacan era adepto de Freud, ele seguia toda a escola freudiana, e ele, um dia, ele fez uma declaração muito interessante, ele fala assim: o inconsciente se estabelece numa linguagem. Então, quando nós sabemos ler o nosso inconsciente, e como eu leio pelas coisas que ele libera para mim, eu estou entendendo quem eu sou. Eu estou fazendo o quê? O meu autoconhecimento. Então, eu conheço de ti mesmo. Eu vou conhecer porque vem na minha cabeça, mas eu não tenho dúvida de reencarnação, porque eu já vivi aquilo. Então, nós não estamos aprendendo uma coisa nova, que pode ser fugidinho. Por exemplo, eu vou assistir uma aula complexa de Einstein, eu vou ficar meio perdido, porque aquilo não está impregnado em mim ainda não virou uma essência, uma linguagem no meu inconsciente. Mas tudo que o Espiritismo pega já está estabelecido como linguagem em nosso inconsciente. Então, quando você estuda Espiritismo, na verdade, você só está relembrando. Mas quem foi que disse isso? Teve um sujeito que falou isso. Muito importante. Mais ou menos há 2.500 anos, ele falou assim: estudar é recordar. Sabe o que foi? Platão. Estudar é relembrar, é recordar, porque já está impregnado em nós. Então, que isso possa ser para vocês um motivo a mais de estudarem a doutrina espírita para ativar todo esse projeto que você viveu nesses 7 milhões de anos. Desde que saiu do animal, desde que você saiu do primata para os Australopithecus, e depois Homo habilis, Homo erectus, e aí vai uma camada muito grande, muito forte, muito grande isso aí, até chegar no Desonoviano, até chegar no Neandertal, até chegar no Homo sapiens. Estava tudo guardado. Os Neandertais, eles viveram há mais ou menos 200 mil anos atrás. Essa galera, quando eles enterravam os mortos deles, eles punham os pertences do morto, porque sabiam que eles iam voltar e precisar daquilo de novo. Olha que sério. Sabe como é que o Neandertal falava com a mulher dele que ele amava ela? As mulheres não amavam isso. Então, o Neandertal estava casadinho com a Neandertal, né? E morava na gruta dele lá, na caverna. Enfim. Aí um dia ele ia falar para ela assim: eu te amo. Aí sabe o que? Ele pegava o cabelo dela assim, puxava para fora, e aquilo para aquela mulher Neandertal era o maior exemplo. Aí você pode perguntar, mas por quê? Por quê? Porque o amor é uma potência. Ele não sabia dizer isso com palavras. Então ele fazia com ação. Eu sou forte, eu estou aqui para te proteger. Ninguém vai te bater. Você está sob minha augusta proteção. Mas ele não sabia falar isso, tadinho. Mas vocês também, que a mulher, também foram homens. E fizeram a mesma coisa. Porque uma vez mulher, sempre mulher? Não. Uma vez mulher, outra vez homem, então vocês também fizeram. Não reclamem. Essa é a dança da vida. A dança de Shiva, como diz os Brahmanas. Shiva dança nos céus enquanto a vida se faz na terra. É a dança de Shiva. É a dança dos contrários, dos opostos, que vão fazendo a gente crescer. Então, voltando, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque toda a base do Deus está em você. Toda a base. Às vezes a gente empana essa base.
Quer saber se você é Deus ou agora você é demônio? Deixa eu falar uma coisa para vocês, em cima da hora, eu vou explicar bem rapidinho. Vocês ouvem muito falar em Satanás, não? Capeta, né? Demônio, diabo, não fala essas coisas por aqui? Nem Juiz de Fora fala, aqui fala. Fala, né? E vocês têm medo? Então o demônio foi uma coisa criada por Deus para atazanar a vida da gente. Que coisa estranha esse Deus, né? Eu tenho 3 filhos, eu nunca criei um diferente do outro, todos 3 criados igualzinho, para ser tudo gente boa, né? Graças a Deus. Então vamos entender essas palavras que Jesus falou. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. João 6. Jesus fala isso. Me assustou. Mas Jesus falou que tem diabo. Ele falou que tem que ser filho do diabo. Então nós procuramos. Toda vez, gente, que vocês não entenderam uma coisa, pesquisem. Não vai de primeira, não. E nem vai pela conversa de quem não precisa. Ou de quem é maldoso, que quer te enganar. Tem gente que adora enganar os outros, né? Então não vai pela cabeça dessas pessoas. Então um dia eu fui entender o que é esse negócio. Satanás, que é o mais terrível deles, né? Satanás é uma palavra hebraica, Satã, que significa inimigo. Então tem um monte de Satanás aí, né? Muito inimigo, não tem? Então, Satã é inimigo, ou seja, é um tipo de comportamento, de sentimento humano, e não uma pessoa criada só para ser, né, aquele grande inimigo do mundo. Seria muito estranho. Demônio. Demônio é uma palavra grega que significa daimon, né, que significa mensageiro. Então, Sócrates falava, eu tenho meu demônio, meu daimon, o mensageiro, que é um espírito evoluído que vem trabalhar com isso. Mas pode ter o daimon negativo também, que é o espírito atrasado. Então o daimon é mensageiro. Diabo. Diabo é uma palavra grega, diabolô, que significa aquele que separa, aquele que é mentiroso, aquele que complica a vida dos outros. Está cheio de diabo, tá? Aqui tem diabo. Então não tem nada de um ser criado por Deus para fazer isso. Isso são palavras que vêm do grego, que vêm do lado hebraico. Agora eu deixei por último a mais interessante. Capeta. Essa palavra já assusta a gente, né? Capeta. O que é isso? Então, lá na Fenícia, a Fenícia era uma cidade que ficava no norte da Palestina, bem lá em cima, que dava o porto dela para o Mediterrâneo, e lá aquele povo ele era muito do mar, né? Pessoas muito fortes, mexiam com aqueles barcos, aquelas coisas lá, eram bichos pesados. E as crianças já nasciam do mesmo jeito, bagunceiras. Nossas mães sofriam com os meninos lá dos fenícios, as crianças. Então elas criaram uma lenda das crianças. E falaram assim, olha, se você não melhorar, se você não vier para cá para comer, para dormir, vem um homem com uma capa preta, ele tem 2 chifres pontiagudos, tem um tridente na mão e rabo, e ele vai te pegar. Era a história do boi, do bicho papão, que vai te pegar. Só que lá ele chamava de homem da capa preta. Aí chegou para nós como capeta. Entenderam? Gente, vamos crescer. Vamos crescer porque a base do Deus está em nós. Vamos largar essas bobagens, essas falácias que vão para frente. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês.
Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz foi-nos em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz põe-nos em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.